E aí, bem-vindo ao Sucesso em Criptomoedas. Nesse vídeo aqui você fica sabendo tudo o que aconteceu de relevante durante a semana, mas com uma abordagem um pouco diferente. Eu quero trazer assuntos mais macro, uma visão aí principalmente de economia, geopolítica, tecnologia, os principais assuntos do momento. A intenção é trazer um olhar mais aprofundado e uma visão mais panorâmica de tudo que está acontecendo. É olhar a floresta de cima. Em tudo que está acontecendo nos dias de hoje, a gente tem que analisar as coisas mais friamente e vendo a floresta de cima, a gente consegue ver aí que árvore que está dando os melhores frutos, qual árvore está com maiores problemas, se está uma tempestade muito forte, se é só uma chuvinha, se está sol. Então, vendo as coisas dessa maneira, a gente consegue tomar melhores decisões e também sair um pouquinho daquele dia a dia ali de preço, precificação, projeto, análise técnica, análise fundamental e olhar e ter um olhar aí mais amplo de tudo que está acontecendo. Então, se você gostou da ideia desse tipo de conteúdo, já deixa o like que me ajuda demais, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Todos os links citados aqui no vídeo e os links relevantes vão estar na descrição. Então vamos lá. Estou começando aqui nesse assunto aí da quebradeira dos bancos aí, americanos. Mais um banco aí teve suas ações derrubadas aí por falta de liquidez. Aí o First Republic Bank aí dos Estados Unidos, problemas sérios de liquidez e provavelmente vai ser comprado. E aí, trazendo uma notícia aí dos mercados, os observadores cripto acreditam que a crise bancária dos Estados Unidos pode fortalecer o ecossistema cripto a longo prazo. Então, tudo que está acontecendo aí com os bancos provavelmente vai fortificar o cenário de criptomoedas. Os observadores do mercado dizem que o colapso contínuo dos bancos focados em cripto pode trazer benefícios para o ecossistema de cripto no longo prazo, afastando o sentimento pessimista que surgiu nos círculos criptográficos nos últimos dias. Em outro lugar, Jonathan, líder de estratégia da Decred, disse: a situação com Silvergate, Silicon Valley Bank e Signature é uma combinação de algumas coisas. Bancos falhando em proteger adequadamente o risco da taxa de juros, uma corrida bancária clássica decorrente dessa iliquidez, como eles são forçados a realizar perdas se não mantiverem esses ativos até o vencimento, e o oportunismo dos reguladores para forçar o cancelamento de bancos que são vistos como criptoamigáveis. Então a gente vê também uma tentativa aí dos reguladores de forçarem o mercado cripto aí, porque eles perdem muito dinheiro aí com os impostos, né? E eles querem a todo custo regular completamente o setor. E aí o Zapetini ainda termina. Zapetini, cuja perspectiva de longo prazo permanece otimista, disse que as restrições em andamento podem eventualmente criar uma economia criptográfica mais robusta. Ainda dentro desse assunto aí, a operadora de stablecoin transfere 1 bilhão em reservas para as Bahamas. A mudança reflete o agravamento das condições bancárias dos Estados Unidos para empresas de criptomoedas. A circulação do TrueUSD, que é essa stablecoin, a True, mais que dobrou no último mês. A Artblock supervisiona os cerca de 2 bilhões em reservas que sustentam sua stablecoin TrueUSD, agora detém mais de 1,4 bilhão desses fundos no Capital Union Bank, com sede em Nassau. Mostrou na quarta-feira um atestado em tempo real de uma empresa de contabilidade independente. Stablecoins como TrueUSD são tokens digitais projetados para manter um valor de 1 para 1 com um ativo menos volátil como o dólar americano, normalmente mantendo grandes reservas de dinheiro e ativos equivalentes a dinheiro como garantia. Eles são comumente usados pelos traders como uma forma de transferir fundos entre bolsas e como um refúgio seguro contra as oscilações de preços, tornando-os uma engrenagem vital no sistema como algum dos tokens mais negociados do setor. A decisão de transferir fundos para o Capital Union nos últimos dias foi resultado da piora das condições bancárias para empresas de criptomoedas nos Estados Unidos. Mesmo as contas operacionais para pagar impostos, administrar folha de pagamento e pagar despesas são muito difíceis de obter se não for um negócio multibilionário. Ou seja, a gente vê um agravamento da situação nos Estados Unidos. E o que fazer? Bitcoin. Bitcoin é a melhor forma de tirar a exposição ao mercado tradicional e a melhor proteção que a gente tem hoje em dia, juntamente com o ouro. E a questão das stablecoins, a saída é diversificar, não ficar sempre em uma stablecoin só, porque a maioria é centralizada, bem centralizada. Então, comprar um pouco de DAI, o USDT, o USDC. Ainda nesse assunto, crise de crédito nos Estados Unidos indica que é hora de comprar ouro e Bitcoin.
Os Estados Unidos estão se encaminhando para uma crise de crédito e agora é o momento certo para comprar ouro, prata e Bitcoin, disse o fundador e CEO da Galaxy Digital, Michael Novogratz. Teremos uma crise de crédito nos Estados Unidos e no mundo. Ele também observou que os indicadores como o mercado de commodities estão apontando para uma recessão. Apesar da sua previsão de tempos difíceis para a economia dos Estados Unidos, Novogratz expressou um sentimento otimista em relação às criptomoedas, dizendo: se já houve um tempo para estar investido em Bitcoin e criptomoedas, esse tempo é agora. É por isso que o Bitcoin foi criado, pois os governos imprimem muito dinheiro sempre que a dor fica muito grande. Estamos vendo as consequências disso. Foi o que eu falei anteriormente. E o cenário hoje em dia está bem esquisito, está estranho, a gente está vendo aí uma troca na hegemonia de poder global, então é melhor se proteger. Próximo, mais uma notícia de mercado aí para a gente ver para onde o mercado está indo, né? E Brasil e Itália fecham um acordo que inclui desenvolvimento de projetos conjuntos em blockchain e inteligência artificial na agropecuária. Então a gente já vê aí projetos conjuntos de países para a melhoria dessas tecnologias, para melhorar aspectos aí do dia a dia dos países. Então isso é muito interessante para o mercado como um todo. A blockchain, tecnologia disruptiva que suporta as criptomoedas, e a inteligência artificial aplicada à agricultura estão no centro de um memorando de entendimento assinado na última quarta-feira, dia 14 de março, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa e o Conselho Nacional de Pesquisa da Itália. Acordo que tem por objetivo a cooperação científica entre as duas instituições. O documento prevê pelos próximos 5 anos um intercâmbio de pesquisa que inclui outras áreas além da blockchain e da inteligência artificial, como recursos naturais, biodiversidade e mudanças climáticas, biotecnologia, nanotecnologia, agricultura de precisão e tecnologias de informação, sanidade animal e vegetal, sistemas de produção, agroindústria, segurança alimentar e competitividade agrícola. Uma parceria de importância estratégica para o desenvolvimento de pesquisa de inovação agropecuária. Então, muito interessante aí para o mercado. E aqui, TeraUlf energiza a primeira instalação de mineração de Bitcoin movida a energia nuclear nos Estados Unidos e planeja expandir as operações. A TeraUlf, uma operação de mineração de Bitcoin, anunciou que energizou a primeira instalação de mineração de Bitcoin movida a energia nuclear nos Estados Unidos, na Nautilus Facility, na empresa da Pensilvânia. Mineração de Bitcoin movida a energia nuclear, um marco para a mineração do Bitcoin livre de carbono. TeraUlf anunciou na segunda-feira que a primeira instalação de mineração de Bitcoin atrás do medidor alimentada por energia nuclear foi energizada, com quase 8.000 plataformas de mineração ESIC agora operacionais. A instalação da Nautilus é considerada um marco, pois é a primeira instalação de mineração de Bitcoin desse tipo a receber energia livre de carbono 24 horas por dia, 7 dias por semana, da usina nuclear de 2,5 gigawatts Susquehanna, na Pensilvânia. A instalação de mineração movida a energia nuclear Nautilus se beneficia do que é indiscutivelmente a energia de menor custo do setor, apenas 0,02 kWh por um período de 5 anos. Enquanto 2022 foi difícil para as operações de mineração de Bitcoin, 2023 foi mais fácil para os mineradores de Bitcoin devido a um aumento significativo no preço do Bitcoin. Você, o que você acha? Você acha que outras empresas vão aderir à energia nuclear para a mineração de Bitcoin, ou você acha que o governo vai barrar essas iniciativas? Próxima notícia é uma notícia um pouco antiga, de 20 de fevereiro, sobre a transição do Ethereum aí para o Proof of Stake. E atualmente o Ethereum está deflacionário, tá? Após a transição de Proof of Stake de Proof of Work para Proof of Stake, a taxa de emissão anual da Ethereum foi reduzida para 0,057% negativo, de acordo com a estatística 158 dias após a fusão. As estatísticas do site de análise Ultrason Money mostram que a rede Ethereum está deflacionária atualmente. E aí ele fala bastante sobre os dados aí, bem interessante, vamos ver se o Ethereum continua assim. Próximo agora um pouco sobre a adoção na América Latina e na Argentina. As argentinas estão muito interessadas em criptomoedas, de acordo com uma pesquisa feita pela American Market Intelligence. 12 em cada 10 argentinos investiram em cripto no ano passado. 12%. O Brasil alcançou uma adoção de 7%, enquanto o México teve 6%. E o Brasil é a maior adoção da América Latina. O país também ficou acima da média da adoção na América Latina, que foi de 8%. No entanto, o percentual de adoção da Argentina está abaixo de 16% encontrado nos Estados Unidos, ou seja, ainda tem bastante espaço para crescer aqui. Razões para o crescimento.
O estudo analisou as possíveis razões para esse crescimento na Argentina ser maior do que o crescimento total na América do Sul. Encontrou 3 razões que, combinadas, podem explicar o boom que as criptomoedas tiveram nos mercados argentino e latino-americano. A primeira tem a ver com o alto grau de digitalização dessas sociedades em comparação com o baixo nível de adoção bancária. Sobre isso, o relatório afirma: a desconfiança persistente dos bancos limitou o crescimento da digitalização e manteve o uso do dinheiro, mesmo quando os consumidores se sentem confortáveis com as ferramentas digitais. Outro fator importante tem a ver com a inflação e a volatilidade monetária no país, o que torna as criptomoedas como Bitcoin e Ethereum escolhas interessantes de investimento e poupança, mesmo sendo altamente voláteis. A terceira razão tem a ver com as remessas e o percentual que os argentinos têm de pagar para enviar e receber remessas, que é de 5,5%. O uso de criptomoedas evita essas plataformas e permite que os usuários movam seus fundos quase sem custos envolvidos. O estudo também vê potencial no crescimento futuro da criptomoeda como um produto de investimento. Bem interessante. Aqui sobre a Europa, a Holanda é o país mais interessado em criptomoedas na Europa. De acordo com pesquisa da Dua Crypto, a Holanda é a nação europeia mais interessada em criptomoedas. O Bitcoin, o principal ativo digital por capitalização de mercado, é o favorito no país, enquanto o popular Memecoin, Dogecoin e Cardano são respectivamente segundo e terceiro. Os holandeses gostam de Memecoin também, tá vendo? A Eslovênia ficou em segundo lugar com 0,1181 pesquisas per capita, enquanto a Suíça está entre os 3 primeiros com um índice de 0,08. Bitcoin, Dogecoin e Ethereum são os ativos digitais mais populares em ambas as nações. Esta não é a primeira vez que a Eslovênia aparece nas manchetes. A empresa de aviação Fast Private Jet a descreveu como a nação mais criptoamigável do mundo, pois possui o maior número de locais onde as moedas digitais são aceitas como método de pagamento. Ao mesmo tempo, sua capital, Ljubljana, é o destino mais acolhedor da Europa para empresas de blockchain. Dua Crypto determinou que a Rússia é o país europeu menos interessado em ativos digitais, com o Banco Central propondo uma proibição total deles no ano passado. O rastreador de preços de criptomoedas CoinGecko lançou um estudo semelhante no verão passado, estimando que a Nigéria é a nação mais criptoamigável do mundo. Os Emirados Árabes Unidos e Singapura, que surgiram recentemente como hubs de blockchain, ficaram em segundo e terceiro lugar. Agora, a próxima notícia, acho que é a mais importante de hoje, é sobre a nova tecnologia do Bitcoin, que é interessantíssimo e vai trazer bastante gente para o mercado e bastante inovação e muito interessante. Quero que você preste bastante atenção nessa notícia. Bitcoin pode derrubar o preço do Ethereum e outras altcoins com essa nova tecnologia. Entenda mais sobre o protocolo RGB, que pode tornar a infraestrutura base da nova economia. O Bitcoin é a principal criptomoeda do mercado, mas atualmente ela é pouquíssimo utilizada para as maiores aplicações dentro do ecossistema de criptoativos. NFTs, tokenização e integração de identidade via wallet eram aplicações que passavam longe do lexo do Bitcoiner comum. Esse gap de mercado foi preenchido por outras soluções de plataforma, como Ethereum, BNB e outras soluções. Enquanto isso, a comunidade da criptomoeda mais popular ficou confinada ao próprio ecossistema. A responsabilidade de ser a primeira, maior e mais importante criptomoeda pesa enormemente na hora da comunidade fazer qualquer grande alteração na rede. Além disso, o Bitcoin é verdadeiramente descentralizado. Chegar a um consenso em um protocolo descentralizado é extremamente complexo. Acontece que essa rede de nodes peer-to-peer baseada na blockchain está subutilizada. Ela pode fazer muito mais que apenas transmitir bitcoins. Arquivos, informações de contratos, tokens e validações criptográficas também poderiam passar por essa rede, com o Bitcoin sendo a moeda padrão. Aí entra o protocolo RGB, uma grande sacada de diversos desenvolvedores e empresas que podem lançar o Bitcoin para o próximo patamar de adoção. O protocolo RGB, Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul, é um sistema de código aberto que permite a criação de ativos digitais personalizados, seguros e escaláveis sobre a Lightning Network. Ele fornece uma plataforma para desenvolvedores criarem e emitirem seus próprios tokens, valores mobiliários e outros ativos digitais. Então isso aqui é fantástico para o Bitcoin. Tokenização de ativos. O protocolo RGB pode ser usado para tokenizar ativos como imagens, ouro e outras commodities. Por exemplo, um desenvolvedor imobiliário poderia criar um token digital que representa a propriedade de um projeto imobiliário. Esses tokens podem ser negociados com Bitcoin, permitindo a propriedade fracionada e facilitando a compra e venda para investidores, além da segurança. Criação de valores mobiliários.
O RGB também pode ser usado para criar valores mobiliários como ações, títulos ou outros instrumentos financeiros. Por exemplo, uma startup poderia emitir tokens que representam ações da empresa, permitindo que investidores participem do crescimento e sucesso da empresa. Arte digital. O RGB também pode ser usado para criar e vender arte digital. Artistas podem emitir tokens de edição limitada que representam a propriedade de seu trabalho, fornecendo uma nova fonte de receita e uma maneira de autenticar suas criações. Além de todas essas funções, talvez as maiores vantagens do RGB são seus requisitos intrínsecos como alta escalabilidade, capacidade de execução de contratos inteligentes usando peer-to-peer, possibilidade de envio de arquivo e o aumento da privacidade de cada novo token ao contrato. Tudo isso feito no topo de uma infraestrutura já existente. Além de ter uma infraestrutura pronta e subutilizada, o RGB já nasce com o criptoativo mais negociado do mercado como principal case para uso, a stablecoin USDT. O RGB pode ser usado para movimentar os 70 bilhões de market cap do USDT, visto que a Bitfinex é a criadora da stablecoin e também a principal marca por trás do desenvolvimento do protocolo. Definitivamente, o protocolo RGB pode se tornar uma espécie de killer app para o mercado de criptomoedas. Talvez seja a fagulha faltante para iniciar a adoção em massa da segunda camada do Bitcoin. A adoção do RGB pela comunidade do Bitcoin significará que, pela primeira vez, o Bitcoin terá recursos semelhantes ao Ethereum e outras altcoins. Com a Lightning, teremos pagamentos bem mais baratos que na rede Ethereum, contratos inteligentes extremamente funcionais, pagamentos instantâneos e tokens privados. As vantagens são enormes. A longo prazo, entretanto, as novas aplicações do Bitcoin podem impactar no uso de altcoins. Para que usá-las se você pode fazer a mesma coisa melhor, pagando menos e com mais liquidez? A principal criptomoeda será a última a chegar na festa dos smart contracts complexos, NFTs e integrações, mas quando chegar tem o potencial de mudar completamente a maneira como interagimos digitalmente. Então, fantástico. E ainda sobre adoção em NFT, a adoção de NFTs continua crescendo apesar da queda nas negociações. Os aumentos iminentes das taxas do Fed foram o tópico mais quente do início de 2022. Pouco depois disso, os mercados globais mergulharam ainda mais no vermelho com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Não muito tempo depois ocorreu o crash do Luna e os mercados de criptomoedas despencaram profundamente. Apesar de toda a negatividade em torno das criptomoedas e do começo do bear market, o setor NFT continuou se desenvolvendo. Segundo dados da Best Brokers, apesar da queda nos preços e volume de negociação muito menor para a maioria das criptomoedas, o número de traders NFT ativos únicos no blockchain Ethereum aumentou para mais de 2,07 milhões em 2022, ou 276% em comparação com 2021. Então a gente ainda vê aí um aumento na adoção. Tal atividade estável, apesar dos mercados criptos e globais terem um dos anos mais turbulentos da sua história, apenas fortalece as expectativas de que os NFTs serão um dos instrumentos de negociação mais populares no futuro. Então a gente vê aí que é só o começo, que as criptomoedas aí estão engatinhando, novas coisas ainda estão por vir, o mercado segue, apesar de toda a gritaria aí fora, o Bitcoin é a solução, tá tudo no começo, o mercado segue forte e entregando. Então, muito obrigado para você que ficou comigo até aqui. Todos os links estão na descrição. Valeu e até o próximo vídeo.